Muito boa tarde a todos os presentes. Vamos dar início ao ciclo de três tertúlias, assim podemos dizer, incluídas neste projeto, e que nos guiam através dos cinemas e outros lugares de encontro, na Avenida Almirante Reis e na memória emocional de resistência ao Estado Novo. Mas antes de mais, permitam-me que vos enquadre o traço narrativo do itinerário que acabaram de assistir, inserido no evento Abril em Lisboa, uma iniciativa da EGEAC, Programação em Espaço Público. A escolha do digital foi uma obrigação perante a situação pandémica em que nos encontramos. Como é óbvio, o esboço inicial previra a realização de um roteiro presencial pelo eixo Rua da Palma, Avenida Almirante Reis. Caso tivesse sido possível a sua realização, seria diferente daquilo que projetámos em vídeo? Claramente que sim, mas no fio de prumo que esboçámos para o seu início e para o seu remate, nós achamos que ele, de certa forma, se integrava naquilo que viemos a apresentar. Ou seja, levar-nos-ia sempre através de uma linha de ascensão encetada no largo do Intendente e finalizada com o encalço do antigo Cinema Império, tal e qual delineámos para o itinerário digital. Por certo, acrescentaria outra riqueza expositiva, fundamentalmente sustentada por ditames de exploração literária e imagética mais insinuantes. Nele teríamos inscrito certamente outras salas de cinema, como o Cinema Lisboa, o Piolho, na Rua da Moraria, ou o Teatro Apolo, na esquina Rua Fernandes da Fonseca, com a Rua Nova da Palma, a par de distintos lugares de encontro, como a surpreendente Livraria Torrens, na Rua Antero de Cantal, ou o Bar Bolero, com a sua orquestra de músicos cegos, embarcada na escrita de José Cardoso Pires. Mas tivemos de fazer escolhas. E aquilo que expusemos garante, no nosso entender, um acertado equilíbrio entre a imperiosa economia narrativa e a resoluta necessidade de fixarmos alguns lugares simbólicos que representassem a riqueza dos cinemas populares de reprise e a importância das tertúlias de resistência criativa ao Estado Novo. Assim, nesta linha de ascensão, optámos por escolher 6 paragens principais, insinuando entre elas pequenas histórias de distintos lugares de encontro, de molde a que a narrativa pudesse ser enriquecida. Dizer-vos ainda que quem não teve a oportunidade de assistir ao itinerário digital, ou queira nele novamente se ir andar, que o pode fazer amanhã, domingo, dia 11, na segunda-feira e terça, dia 12 e 13, respectivamente, e juntam-se ainda 2 próximos fins de semana, quer no sábado, quer no domingo, sempre às 5 da tarde. Repito, 5 da tarde. Bom, este itinerário pode e deve ser testado no cenário físico. Para o efeito, no site da EGEAC encontramos uma folha de rosto desta iniciativa que faz associar uma cartografia do eixo da Rua da Palma à Avenida Almirante Reis, com os tais 6 pontos de paragem. Mas o site integra ainda um ficheiro sonoro, contendo a narração integral do itinerário, que pode ser ouvido online ou então descarregado para que seja possível comprovar toda esta história que se abre com a paisagem, rombando esta bela metáfora escrita por Rubaná. Posto isto, falemos então das 3 tertúlias que acompanham a cadência deste itinerário. Comecemos por aquelas que decorrem ou que decorrerão nos 2 próximos fins de semana. No dia 17, falaremos sobre a força indelével da literatura, disseminada na nossa Avenida Almirante Reis. Teremos connosco a investigadora Ana Isabel Queiroz e o escritor Mário de Carvalho, que nos guiarão pelas premissas incandescentes deste eixo e das suas incontáveis narrativas ficcionais. No dia 24, a última tertúlia abordará a densidade dos percursos políticos de resistência ao Estado Novo.
Assim, contaremos com a presença do editor João Barroso Soares e com o escritor Luís Vaz, bem como com o Francisco Bairrão Ruivo, investigador do Instituto de História Contemporânea e do Museu Aljube Resistência e Liberdade. Bem, agora ocupemos-nos da tertúlia que hoje nos leva a aqui estar reunidos e que versa sobre a importância dos cinemas e outros lugares de encontro da Avenida Almirante Reis, ao longo do período do Estado Novo. Para o efeito, temos connosco 3 convidados, que muitos têm contribuído para a interpretação deste território tão rico, mas por vezes tão deslumbrantemente contraditório nas pulsões que aconchega. Passo a apresentá-los. A Renata Sancho, que é realizadora e tem disseminado muito do seu talento em trabalhos de montagem e anotação. Desde 2013 que tem a seu encargo a produtora Cedro Plátano. E em 2018 realizou um documentário, Avenida Almirante Reis em 3 andamentos, um documentário deslumbrante e que lhe pediremos que nos fale sobre esta belíssima experiência, situando sobretudo a época do Estado Novo, mas também aquilo que se retira da apropriação emocional que faz deste eixo, já que ela sempre foi moradora desde há muito tempo. Teremos também o João MacDonald, jornalista que colabora com a revista do Expresso e é investigador no campo do modernismo português, afeto à Faculdade de Belas Artes de Lisboa. E, por fim, o Paulo Catrica, fotógrafo e investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que, para além de uma obra muito deslumbrante no campo da fotografia, tem refletido sobre a história e a historiografia da imagem. Assim, começaríamos então com esta conversa que em todos os aspectos se quer informal, já que todos somos amigos e já nos conhecemos há muito tempo. E eu começaria então por perguntar à Renata, pedindo que nos falasse sobre a experiência de preparação do documentário A Avenida Almirante Reis em 3 andamentos, que, e isso é fundamental que também vos diga, que embora viva essencialmente do registro da atualidade, ao acompanhar o cotidiano daqueles que nela trabalham e habitam, fez um trabalho apuradíssimo e muito interessante de pesquisa e de registro de entrevistas sobre acontecimentos e episódios ocorridos no Estado Novo. Portanto, era sobretudo sobre isto que eu gostaria que a Renata nos falasse nesta primeira ronda, falando, acima de tudo, sobre a importância dos cinemas populares e os outros lugares de encontro, como os bares, cervejarias ou cafés. Renata. Olá, boa tarde. Acho que me estão a escutar. Obrigada pelo convite, Aquilino, e é bom participar deste leque com ilustres frequentadores da Avenida e, neste caso, também 2 colaboradores do filme, apesar de não aparecer no filme. Então, pegando nas palavras do Aquilino e como ele lançou o mote, o Avenida Almirante Reis em 3 andamentos, que eu finalizei em 2018, foi um projeto que nasceu da primeira vontade de fazer tudo com material de arquivo. E para isso eu fiz várias pesquisas em arquivos de fotografia sobre a avenida ao longo do século XX, desde que ela foi construída até ao tempo contemporâneo. Ou seja, a Avenida Almirante Reis, em termos históricos, a partir de 1908, a partir de 1905, quando mudou o nome para a Avenida Almirante Reis, após a implementação da República. E sem me alongar muito sobre as questões de pesquisa que me levaram à forma do filme, no trabalho inicial, eu trabalhei com um guião, um texto escrito, que também fez uma grande pesquisa, das décadas 10, 20, 30, 40, por aí fora, e determinei que acabaríamos em 1974, no 1º de maio, para
para não fazer uma coisa muito extensa. E no processo do filme, que não é o filme original, mas que tem este título em 3 andamentos, porque eu fiz uma divisão na montagem em termos de forma, fotografia, imagem em movimento e o contemporâneo. Fiz muitas entrevistas, mesmo bastantes entrevistas a pessoas que viveram na Avenida e trabalharam, e que viveram sobretudo no que me foi acessível a pessoas com boa memória e vivas. Estamos a falar dos anos 60, dos ocupantes que vieram de todo Portugal para viver em Lisboa e para a construção da cidade. E a Avenida Almirante Reis tem uma espécie de desenho, uma construção que acompanhou o século e tem uma enorme parte, ou seja, a avenida tem 2,5 km, até à Praça do Chile, é sobretudo uma construção, diria até aos anos 30, claro que foi sempre, a avenida agora está muito transformada, mas assim a grande construção até a Alameda e depois até o Arieiro é sobretudo Estado Novo, o que nós identificamos com o termo português suave, pronto, escola dos anos 40, que depois foi sendo, ou seja, o Arieiro acabou em 52, pronto, e a avenida estabiliza mais de metade é a construção do Estado Novo com o crescimento da cidade. E ao longo da avenida, à medida que subimos, e eu fui muito rigorosa em termos do arranque do filme, ou seja, a avenida começa a seguir a Rua da Palma, precisamente está-me a faltar o nome, não é antes do Intendente, o número 1 é a Cervejaria Ramiro, antes aquele reservatório de água que mudaram de sítio, estava no Largo do Intendente e depois passou na fronteira entre a Rua da Palma e a Avenida Almirante Reis. À medida que se sobe, a avenida vai sendo, pronto, a filmagem depois no contemporâneo, eu a partir do momento em que decidi filmar a partir de 2016 até meados de maio de 2018, há uma enorme transformação, mas o que resta muito e que se pode identificar com o Almirante Reis é de facto o Estado Novo, e já muito também está a transformar. Eu ainda apanhei, porque pronto, eu moro na avenida e continuo a viver lá, eu ainda vivia a Avenida Almirante Reis dos anos 80, não é? E ainda apanhei os cinemas abertos, isto a propósito do Cinema Roxy, que agora é o Calçado Guimarães, e que era antigamente, andando para trás, o Cinema Lis. Já não sou do tempo do Cinema Lis, mas o Cinema Roxy faz parte do meu imaginário com os filmes de série Z, se quisermos, Bud Spencer e aquelas coisas que eu não frequentava. Também por ser mais jovem, não era um cinema que me interessasse particularmente. Nas entrevistas que fiz, queria só lançar isto, que são entrevistas que não estão no filme, por razões que se prendem com a forma que eu decidi tomar. Fiz uma entrevista muito boa, um participante que vai estar nas tertúlias, que é o escritor Mário de Carvalho, que foi das melhores entrevistas que eu tive em relação à vivência dos cinemas e aos cinemas que eram, todos estes cinemas da Avenida Almirante Reis eram cinemas populares, de reprise, que tinham sessões contínuas e que eram baratos. E ele fez-me belos relatos, ele lá de falar melhor que eu, mas fez-me uns relatos magníficos sobre as festas de Carnaval, do Lis. Pronto, eu não faço parte dessa geração, mas para mim o meu cinema de bairro era o estúdio, e o estúdio ficava no Cinema Império, e eu passava boas tardes a ir ver muitos filmes ao Cinema Império. No filme há uma entrevista de arquivo de 1973 às funcionárias do Cinema Império, dos bastidores, que nos dão um pequeno momento sobre como é que funcionavam os bastidores do cinema. Nas entrevistas que eu fiz, eu apanhei um pouco um leque variado, desde pessoas que trabalharam na Almirante Reis e que recordam desde os transportes à construção da avenida, porque a avenida também houve algumas dificuldades em relação aos materiais. A avenida teve mais de metade, desde 1960 até 70, em construção. E porquê? Pela construção do metro. E há imensas fotografias muito, muito boas, sobretudo no Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, da construção do metro, que era um autêntico estaleiro, porque eles dividiram a avenida ao meio. A avenida é uma avenida que teve meio século em construção e agora também está em constante mudança,
E então, o que é que eu queria realçar disto tudo? A marca do Estado Novo mantém-se à medida que nós circulamos na avenida, e há prédios que foram todos modificados. Curiosamente, a partir da Praça do Chile, agora está outra vez uma nova reformulação, e sobretudo da Alameda para o Arieiro é praticamente tudo novas construções. Ou seja, a avenida tem um processo de crescimento e de permanente construção que, anos 40, com toda a Alameda, depois anos 50 até chegar ao Arieiro, e todas aquelas novas avenidas, que eu acho que a Almirante Reis corrijam, é capaz de ser das primeiras a estar prontas antes da grande construção dos bairros da Alvalade e mais para cima. Agora, o que é interessante, o Estado Novo, segundo as coisas que eu estudei, sobretudo esta visão da cidade, de chegar ao aeroporto, que foi inaugurado em 1942, qualquer coisa, o eixo de entrada e de saída e uma espécie de via rápida, a linha reta da avenida, que é muito interessante em subida, porque é elevado, a avenida tem uma elevação considerável. É uma linha reta, que é uma coisa extraordinária, direta ao aeroporto, ligando com o H. Coutinho. E há toda uma espécie de... Havia o mercado da Ribeira e era uma espécie de eixo de chegada dos produtos mais, que agora não se vê na avenida, mas havia antigamente tudo o que tinha a ver com construção não, agricultura. O Martim Muniz tinha, a Rua da Palma tinha uma série de hortícolas, de coisas ligadas ao campo, e isto também estava bastante relacionado, e isto eu apanhei em relatos e claramente compilei nas pesquisas que foram feitas para o guião, e devo já dizer, foram feitas pelo Aquilino, por isso estamos aqui, o Aquilino participou na escrita do guião, e permitiu também abrir para o filme ter outra forma, mas existe um guião extraordinário que faz este levantamento, e aqui quero só mencionar esta questão. Havia uma espécie de entrada da ruralidade, perdão, das hortas e de tudo que alimentava Lisboa, havendo um mercado, que foi um mercado que depois foi extinto na Praça da Figueira, um mercado abastecedor. Então, estas marcas foram desaparecendo ao longo do tempo. Eu ainda assisti nos anos 80. Isto também aliado a muitas tabernas, a muitas casas de pasto, sobretudo pessoas de todo o lado de Portugal, do Alentejo, do Minho, os novos habitantes de Lisboa que se fixavam ali porque eram um eixo das pessoas que vinham trabalhar ou construir a cidade ou servir, e a burguesia que vivia também, mas que depois foi sendo repovoada. Ou seja, eu apanhei alguns relatos destas pessoas ainda com memória. É só curioso porque o filme não tem estas entrevistas, não porque eu os apaguei, mas porque o que é que aconteceu? Eu queria, e quis, e acho que fiz, um filme sobre a Avenida Almirante Reis per si, ou seja, tentar pôr a avenida na sala de cinema, que é por si um pouco ambicioso, um bocado difícil, atendendo à forma, e o que aconteceu na memória das entrevistas, das cerca de 30 e poucas pessoas que eu entrevistei, a memória das pessoas, que é curioso, fixou-se nas vidas delas, e a avenida passou a ser um figurante, e apanhava-se, e tinha as múltiplas vozes, que depois, desconstruídas num filme, ficou uma coisa que não funcionou, pronto. E a memória da avenida, em algumas das pessoas, marcou-as pela experiência de ir ao cinema, para frequentar as casas de pasto, e depois a avenida era figurante e desvirtuava a ideia do meu filme, e então eu mais consegui, com os arquivos que consegui colocar no filme, tentar fazer uma espécie de jogo do tempo, que agora está a sobreviver bem, passado 3 anos, com a avenida já diferente e com muitos espaços fechados. Um jogo do tempo nestes 3 movimentos da avenida. Agora, sinceramente, acho que há uma espécie de intemporalidade, corrijam-me, que atravessa a Almirante Reis, atravessa Lisboa por várias avenidas, claramente. A Almirante Reis ainda preserva uma espécie de movimento contínuo de mudança na cidade, a várias épocas, que tem uma marca forte do Estado Novo,
E pegando nos cinemas, que para mim não existe no filme contemporâneo o Cinema Império, porque o Cinema Império agora é uma casa de culto, e é aqueles incidentes que me custam de Lisboa, porque pronto, era um dos meus cinemas de bairro e era uma sala espetacular. Mas pronto, acho que de certa maneira posso avançar com isto tudo, assim, um panorama geral, sem estar a contar a história do filme, porque o filme em si não tem propriamente uma história, mas está muito focado na história da Avenida e nos elementos que eu quis introduzir para fazer uma espécie de passagem do tempo e agarrar vários elementos que foram marcantes ao longo do século XX e que, entre o que eu consegui trazer para o filme enquanto arquivo, atendendo às circunstâncias de ser um filme de arquivo, e a forma que ele tem atualmente. E esses 3 movimentos passam por um registro fotográfico até finais dos anos 30, depois, a partir do cinema, a procissão da Nossa Senhora da Saúde, que era uma das grandes marcas do Estado Novo enquanto movimentação popular de manifestação pública, a maior procissão em Lisboa, e que era a manifestação das Forças Armadas e que depois, com a guerra colonial, as coisas transformaram-se um pouco e passou para a televisão. E era onde se encontrava realmente os populares, não é? Porque é um eixo, ainda é, apesar de estar a mudar, mas é Lisboa a mudar, um eixo muito popular dos cinemas populares. O Império estava na fronteira, não é? Na fronteira da Alameda, entre o popular e uma certa aristocracia das famílias do Estado Novo, e a zona das cervejarias, as casas de pasto que praticamente desapareceram, as tabernas, as mercearias, e isto tudo porque era e continua muito vivida. E muita boémia, não é? Teatros, eu já não apanhei teatros, mas os cinemas tinham muita vida na Almirante Reis. Ok, obrigado, Renata. Agora não tenho mais nada a dizer. Terás daqui a pouco. Eu Sim. agora passava a palavra ao João, e eu gostaria muito que te introduzisse um assunto que é muito fascinante, e que tem a ver exatamente com o lado emocional, ou com o aparato emocional das tertúlias criativas, e que de certa forma sustentaram, se assim podemos dizer, uma oposição, uma oposição ao Estado Novo, não é? E em lugares que me parecem muito fascinantes, porque são lugares absolutamente insondáveis, ou que nós não pensávamos que poderia haver essa cadência criativa, nomeadamente um lugar que é muito que foi salientado precisamente no filme da Renata, o Café Irmínios, que e depois eu também lançarei esta questão para o Paulo, que é um lugar que nós não temos qualquer imagem, qualquer fotografia, qualquer aparato que nos situe nos nossos tempos. Mas isso é um lado que eu acho que é muito fascinante, que é o lado do aparato e da surpresa das tertúlias, num local que era um local digamos, num tempo de grande censura imposta pelo Estado Novo. Sim. Obrigado pelo convite, a Carolino e a EGEAC e a todas e a todos e aos que nos estão a ouvir. Tens toda a razão. E não é só o Irmínios, como vamos ver, há outros lugares que tu próprio já falaste nesse ótimo itinerário em vídeo com que esta sessão começou. Eu até ia um pouco mais atrás, a um sítio que tu também referiste, não é? Como sabemos, quem parte do Sul, a Avenida Almirante Reis começa na Rua da Palma. Uma espécie de prefácio à Avenida Almirante Reis. E um dos lugares mais insólitos de encontros literários para todos os efeitos era não exatamente na Rua da Palma, mas logo à esquerda, quem está a olhar para norte, está a entrar na rua, portanto, no fim da Rua de São Lázaro,
existiu até mais ou menos aos anos 80, se não estou em erro, uma boate chamada Bolero. E desse, felizmente, temos imagens que existem no arquivo municipal fotográfico da Câmara de Lisboa. Eu vou buscando algumas imagens em que estou falando. Isto era o Bolero. Esse edifício que está aí, ao centro, consegue-se ver aqui assim mais em detalhe até o nome do bar. E o sítio é particularmente interessante porque era frequentado pelo José Cardoso Pires, como já referiste, mas também pela Maria Velho da Costa, pela escritora Maria Velho da Costa, pelo escritor e investigador Héler Macedo, e outro aspecto fascinante, Belarmino, portanto, o protagonista do extraordinário filme do realizador Fernando Lopes. Essa figura foi porteiro do Bolero, a determinada altura. E, portanto, diz bastante, este sítio diz bastante acerca, obviamente, da hipocrisia pré-25 de Abril, da hipocrisia social. Era, obviamente, um lugar de engate também. No andar de cima havia um restaurante, mas precisamente pela tolerância social, digamos assim, que havia à prostituição dissimulada, era também um lugar convidativo para escritores e intelectuais claramente opositores ao regime reunirem à vontade. Provavelmente, digo eu, imagino eu, mais à vontade até do que nos cafés, nas tertúlias dos cafés. Já agora, por curiosidade, isto é o Bolero hoje em dia, mais ou menos isto. Na verdade, aqueles reclames que estão na parede já não estão lá, mas transformam-se nisto. E eu agora reparo que estou a dizer isto tudo e não partilhei o ecrã, portanto isto foi um bocado pateta da minha parte. Peço-vos desculpa. Vou rapidamente mostrar-vos outra vez o que estava a falar. O chamado erro de técnico de emissão. Creio que já estão a ver agora, sim? Ok, voltando atrás, peço desculpa. Portanto, a dita fachada no fim da Rua de São Lázaro, com a esquina com a Rua da Palma, onde ficava o Bolero. Aqui temos a entrada do Bolero. Portanto, isto é uma fotografia de 1967. Como eu dizia também, isto é a fachada mais ou menos recente, sendo que aqueles reclames já não estão lá. E continuando nesses lugares mais ou menos insólitos, passando a Rua da Palma, entrando já na Avenida Almirante Reis, Rua da Palma, que já agora era onde existia a residência de Cesarini, do escritor Mário Cesarini, onde o pai dele tinha uma oficina de ourivesaria, um ofício que o Cesarini era suposto ter seguido e não seguiu. Mais à frente, e eu acho este lugar particularmente paradoxal, era o Café Colonial. Esta é uma fotografia dos anos 80, que a grande olicipógrafa Marina Tavares Dias mostra no seu livro dedicado aos cafés de Lisboa. E o Café Colonial, que eu creio que terá aberto no final dos anos 30, 40, isto fica no número 24 da Avenida Almirante Reis, ali mais ou menos junto ao metro, saída sul do metro, da estação de metro do Independente. Notem o seguinte, este era um lugar onde frequentado pelas 15 pessoas a partir dos anos 40. O poeta e homem de fado de Coimbra, da canção de Coimbra, Edmundo de Tencourt, o escritor João Palma Ferreira. A partir dos anos 40, o pintor José Dias Coelho, como sabemos, foi assassinado pela PIDE, e uma série de outros artistas do seu círculo, todos muito jovens, ligados ao Partido Comunista Português e às artes plásticas. A partir dos anos 50, é um sítio onde, que é frequentado pelo Agostinho Neto, da luta de libertação angolana, fundador do MPLA, e pelo Amílcar Cabral, do PAIGC, o guineense Amílcar Cabral. Era aqui que eles se encontravam. E, aliás, o almoço de casamento, o modesto almoço de casamento de Agostinho Neto com a sua esposa Maria Helena Viana Rodrigues foi
umas memórias. Casaram-se no registro civil e depois vieram aqui comer um bacalhau lá atrás. E depois, a partir dos anos 60, bastante contraditório com aquele grupo de artistas ligados ao Partido Comunista e, obviamente, contraditório com o Agostinho Neto e o Amilcar Cabral, é onde reúne o chamado Grupo de Filosofia Portuguesa, que reuniu o António Quadros, filho do António Ferro, o José Marinho, o Delfim Santos, o Pinheiranda Gomes, a poeta Ana Sáfaro, cruzou-se ali também, enquanto estudante de filosofia, e este era um grupo de filosofia, obviamente, não vou dizer no sentido ligado ao regime, mas com uma noção tradicionalista e sebastianista da identidade portuguesa. Isto é um espaço que hoje em dia ainda existe, chama-se Pastelaria Capri, obviamente lá dentro nada tem a ver com aquilo que vimos há pouco, mas ainda está lá, se quisermos marcar presença. O Hermínio, não, como dizias bem, desconhece a fotografia do Café Hermínios. Esta é uma imagem relativamente recente, quando ainda era uma agência funerária, que era algo que Mário Cesarini, talvez o mais notório dos seus frequentadores, que era algo que ele achava imensa graça. Ele dizia isso em várias entrevistas e depois aquilo transformou-se numa agência funerária. Portanto, já foi bastante surrealista. Hoje em dia é um estabelecimento de venda de aparelhos auditivos. Se calhar também tem mais ou menos a ver com esta sequência meio doida deste espaço. Já referiste antes no vídeo, aqui foi o espaço original de convívio do primeiro grupo surrealista de Lisboa. Vinham da escola António Arroio, uma escola preparatória de artes, e aqui juntavam-se Cesarini, Despeira, enfim, toda esta geração no início dos anos 40. E aqui tínhamos Cesarini, como tu disseste, ele andava aos pulos pelas mesas, faziam algumas intervenções, ele tinha uma espécie de, tal como o Almada Negreiro está para a brasileira, Cesarini estaria aqui para o Café Hermínios. Continuando e mais ou menos chegando ao fim, esta imagem, já chegámos à Praça do Chile, o restaurante Pampan, que foi um projeto do arquiteto Bento Almeida e de Vítor Palma. E que era um sítio de elegância e de excelência quando abriu, nos anos 50, mas creio que mais ou menos 20 anos depois transformou-se em algo bem diferente. Já não está assim. Era a Adega dos Perus e era um lugar de eleição do José Cardoso Pires, que o refere em várias crónicas, nomeadamente nas crónicas que escreveu para o Jornal Público nos anos 90, e do realizador Fernando Lopes. Portanto, de certa forma, chegando aqui ao fim, liga-se tudo onde começamos, naquela boate, no Bolero. Também lugar de José Cardoso Pires, lugar de Belarmino, o protagonista do documentário de Fernando Lopes. Podemos perceber perfeitamente, não é, que há um fluxo sanguíneo, que vai desde o Martim Muniz até lá em cima, até à Praça do Chile, que nos demonstra bem os paradoxos em alguns lugares, como a sala colonial, onde se juntavam pessoas, certamente em mesas diferentes, que nada tinham a ver umas com as outras, politicamente, ideologicamente. E terminando ali na Adega dos Perus, que estou recentemente, como digo recentemente, 3, 4 anos, creio eu, onde se podia lá comer uma bifana, uma cerveja. É uma avenida contínua de estas memórias, certamente ainda há muito mais. Por aí. Obrigado. João, quando referiste o Hermínios e desta permanente transformação de lugares comerciais que agora muito recentemente acabaram numa funerária e agora nos nossos tempos numa loja
material... Aparelhos auditivos. Aparelhos auditivos, precisamente. Lembrava-me, há um texto absolutamente fascinante do Zé Cardoso Pires, que foi publicado no Público, em que ele termina precisamente, eu estava a tentar encontrá-lo, mas infelizmente não o encontrei, e que ele termina precisamente com essa metáfora surrealista do encerramento do Hermínios e de ter-se transformado precisamente numa funerária, e eu acho que isso é realmente um aspecto muito fascinante eu diria, desses lugares, precisamente são lugares que estariam perdidos no tempo se não houvesse a literatura, terem sido fixados ou cristalizados através da escrita quer do Cardoso Pires, quer do Cesarini ou de outros que felizmente escreveram sobre este território. Passávamos agora para o Paulo, e eu para o Paulo acho que há um aspecto muito fascinante que tem a ver exatamente com a questão da imagética da passagem da Primeira República para o Estado Novo. Ou seja, a Primeira República, o território ou o eixo da Rua da Palma, que ia só até à Praça do Chile, basicamente, era aclamado como uma cidade ateia e republicana, e do esplendor dos comícios e da festa republicana, que a partir do golpe militar e da ditadura militar, mas fundamentalmente a partir do Estado Novo, se quebra, quase que se dilui e se estratifica. A Renata já falou precisamente nessa questão da estratificação, não é? Da avenida corresponder na sua ascensão à tipificação também de vários tempos urbanísticos e arquitetónicos, e isso também é muito evidenciado na fotografia. Eu acho que é um lado muito fascinante, não é? Por um lado, a monumentalidade que é muito evidenciada nas fotografias do Mário Novaes e do seu irmão, através fundamentalmente da Alameda para Orieiro, mas uma espécie de um esquecimento da parte mais popular, não no esquecimento que nos evidencia, que a Renata já nos tinha falado, na questão da riqueza das fotografias do arquivo, nomeadamente nas várias transformações urbanísticas que existem, mas no esplendor dos seus teatros e cinemas, não é? Parece que há aqui uma clivagem clara. Eu não sei se estou certo, mas gostaria que nos falasse sobre isto. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. É com enorme prazer que estou aqui entre vocês e é um tema tão generoso também e com que eu trabalhei como fotógrafo em diferentes oportunidades, e eu depois já gostava também de introduzir algumas coisas que fiz e o modo como as fiz, e de certa forma algumas acabaram por me aproximar também do filme da Renata e que foi muito simpático, e nós tivemos a oportunidade de falar sobre a avenida e de almoçar na avenida e de estar a filmar na avenida algumas vezes, e foi muito simpático. Sim, há um aspecto muito, quer dizer, há um aspecto significativo e muito particular no facto de não haver fotografias do Café Hermínios. Eu posso estar nos últimos tempos, por causa de certa forma, da minha investigação em torno da história da fotografia. É muito interessante que durante o Estado Novo há poucas fotografias, não é? As fotografias são encomendadas, e os poucos fotógrafos que não responderam ou que conseguiram fotografar eram habitualmente pessoas com alguma capacidade aquisitiva e que vinham de um estrato de alta burguesia. Portanto, falo, por exemplo, do Gerardo Castelo Lopes, do
do próprio António Sena, até do Vítor Paulo e do Costa Martins, que usaram uma estratégia muito inteligente para conseguirem fotografar Lisboa nos anos 50, não é? Que é uma história, é um episódio meio anedótico, mas muito inteligente da parte deles. Portanto, eles foram editores do livro para fugir à censura, não é? Eles editaram o livro em fascículos e controlaram todo o processo editorial do livro para evitar algumas fases e de certa forma adiar ou tentar driblar um pouco a censura, mas eles colocaram um anúncio no Diário de Notícias, creio, a dizer que 2 jovens arquitetos andavam a fotografar a cidade de Lisboa. E cada vez que eram interpelados pela cidade por alguém, não é? E eu digo sempre isto, às vezes isto fere muita gente, mas para haver uma ditadura durante tanto tempo tinham que haver muitos delatores, não é? Os delatores faziam parte da ditadura e, portanto, era difícil fotografar em sítios públicos, era difícil, sem justificação, exibir uma máquina. Há muitas histórias de fotógrafos estrangeiros que foram presos e que foram levados à PIDE, que foram interrogados, e muitos outros fotógrafos, mesmo como há também uma história muito interessante de quase todas as fotografias dos anos 50, entre o Bresson, o Kubrick, todas as pessoas, o próprio Ceni tinha uma espécie de guião que entregava aos fotógrafos estrangeiros que lhes pediam autorização para fotografar. Portanto, eu creio que era difícil, não era um país muito rico e havia poucas máquinas, havia poucas... Por outro lado, os fotojornalistas tinham bastante cuidado. Algumas delas são do Joshua Benoliel, e têm todas esta marca d'água do próprio arquivo. Mas sim, a fotografia acabou por acompanhar em momentos desiguais a própria avenida, e eu creio que por causa desse fator. E, aliás, a própria extensão da avenida, depois o grande travão à avenida era acerca do convento, não é? que ficava perto da Praça do Chile, e depois de vencido esse obstáculo, o crescimento da avenida até o Arieiro é a representação do Estado Novo, não é? E é o Estado Novo. Aliás, a própria fonte luminosa foi desenhada por 2 arquitetos que fizeram muita obra para o regime, o Rebelo de Andrade. Portanto, há um lado muito especulativo e muito interessante no modo como a fotografia está e não está na avenida. E eu fotografei, nos últimos anos fotografei por diversas vezes a avenida, primeiro com as duas das vezes em colaboração com a Inês Lobo, com a arquiteta, e primeiro fizemos um trabalho que tinha que ver com os espaços públicos da avenida, e uma parte desse trabalho foi publicado recentemente num livro que se chama Atlas da Almirante Reis, que reúne contribuições de muitos outros investigadores da arquitetura, da sociologia, da antropologia, da geografia. Portanto, é um livro estimulante. Eu acho que a avenida é muito rica, porque a avenida, de facto, tem uma sedimentação de tempos históricos. É um bocadinho a história da própria cidade por uma cultura da média-baixa burguesia, e essa parte é que é muito interessante, não é? Até à Praça do Chile, até à cidade do Estado Novo. E, portanto, é por isso também que estas comunidades todas, muito recentes, se instalaram nessa avenida, mas eu e a Inês, neste primeiro trabalho que fizemos em 2014, entendemos que a ideia da avenida se estendia para lá dos limites físicos daquela linha reta de 2,5 km, ou seja, que a Rua da Palma, a Rua do Bem Formoso e toda aquela primeira, o Largo do Intendente, era uma espécie, a avenida era muito mais do que só essa linha, e que depois se estendia pela Moraes Soares, um bocadinho na lógica que a Renata falou também, esta ideia de que a avenida eram muitas coisas, e a avenida
foi durante muitas décadas também uma espécie não só de saída como de limite. É muito interessante porque quer o Martim Moniz, quer o Arieiro, são dois sítios sempre muito mal resolvidos e que ficam entre a avenida, não é? O Martim Moniz continua até hoje a ser um espaço muito onde há muita especulação e muita tensão e que vai sendo ocupado e por sucessivos encontros e desencontros com a cidade, e o próprio Arieiro tem aquela lógica de representação que nunca foi cumprida, não é? E mesmo com aquele monumento que está lá, parece que é uma coisa que nunca foi assimilada. Portanto, a avenida tem uma vida e uma história muito interessante, e eu estava a tentar pôr aqui outras fotografias que fiz também para este livro em 2016 com a Inês, para terminar um bocadinho esta minha primeira intervenção, mas a avenida tem de facto é quase um barómetro de urbanidade da própria cidade, não é? Para mim é dos sítios mais fascinantes de Lisboa. Voltámos um pouco até à fotografia com que o João abriu a sua intervenção, não é? E portanto eu fiz este segundo trabalho, portanto o primeiro projeto que fiz com a Inês tinha muito que ver com essa ideia, portanto era uma intervenção com um conjunto de 60 fotografias, coisa do género, onde a Inês tinha um mapa onde identificava todos os espaços públicos entre o Martim Moniz e o Arieiro, entendendo a avenida não como uma linha, mas como algo que se estendia para outras margens. E depois fizemos este projeto para a Bienal de Veneza em 2016, porque a Inês projetou a nova mesquita que está para ser construída justamente anexa ao arquivo de fotografia, portanto ainda na Rua da Palma. É um projeto relativamente polémico, não se consegue perceber muito bem. Esta polémica releva um bocadinho desta ideia muito conservadora, porque a avenida sempre foi isso, não é? A avenida sempre foi, aliás, existe uma relação inequívoca histórica da presença da comunidade muçulmana na moraria, por isso se chama moraria, e para lá dos muros do castelo, e de certa forma a ideia de construir esta mesquita que fica exatamente aqui ao lado do arquivo levou-nos a fazer este projeto que tinha um conjunto de fotografias entre a Rua da Palma e o Bem Formoso, um bocadinho entendendo-se também este conjunto de imagens e estas imagens como fazendo parte de uma ideia maior, porque de facto é um bocadinho estranho que aquela secção da avenida se chame Rua da Palma, quando todas as características da própria avenida são idênticas, ou seja, não existe muita diferença entre a Rua da Palma e uma grande secção, pelo menos até à Praça do Chile da avenida. Portanto, este projeto também terminou, ou terminava, com esta ideia com um conjunto de imagens de uma mesquita que existe no Bem Formoso, e portanto uma das coisas que me agradou imenso neste projeto, e uma das coisas que me agrada imenso em revisitar a avenida, é justamente essa ideia de resistência urbana que a própria avenida tem, não é? E desta ideia de como a avenida é o sítio mais perto do centro da cidade, onde as novas comunidades, ou as comunidades muitas vezes com mais dificuldades económicas e mais recentes, se instalam. E eu acho que estas comunidades vieram substituir as outras comunidades que a Renata falava há pouco, não é? Que vinham do mundo rural e que vinham essencialmente de Portugal e que se instalaram e se foram instalando na avenida.
Em relação só para terminar, um dos textos deste Atlas da Almirante Reis, um ensaio do João Seixas e do António Brito Guterres, começa com uma frase muito, muito bonita do José Cardoso Pires, onde ele diz que, e passo a citar, um tipo só gosta de uma cidade quando é cúmplice dela. E eu acho que é exatamente essa o meu interesse pela Almirante Reis começou um pouco por todas estas questões, não é? Porque sou lisboeta e porque de facto a avenida é mesmo, talvez seja o caso de maior urbanidade que existe na cidade de Lisboa e um dos casos de maior diversidade também, portanto, porque de facto acaba nessa cidade do Estado Novo, começa no centro de Lisboa e termina 2,5 km depois noutra ideia de cidade. Obrigado, Paulo. Para vos dizer que este Atlas da Almirante Reis, da Avenida Almirante Reis, é um livro absolutamente fascinante, com digamos, um cardápio de fotografias magníficas e que demonstram também, de certa forma, os novos lugares de apropriação que, de certa forma, sempre configuram e sempre se sedimentam na avenida. Eu acho que isso é realmente, como tu dizes, na Rua Bem Formoso e digamos, nesses vasos sanguíneos que, de certa forma, canalizam para a Avenida Almirante Reis, é um dos aspectos muito fascinantes deste eixo. E outro aspecto que, de certa forma, está muito subjacente àquilo que vocês falaram é esta coisa de os grandes edifícios se manterem, não é? Os edifícios do cinema e do teatro que se mantêm, alguns deles agora são fantasmas ou qualquer coisa que nós ainda não temos propriamente verdadeiramente noção do que é que podem ser, mas que se permanecem digamos, no território físico com outras funções e com outros aspectos muito, muito vivos, não é? E muito presentes. Renata, queres avançar com mais alguma ideia? Eu queria acrescentar aqui um café que não foi mencionado, que é o Café Lantejano. Não sei se algum de vocês se recorda. Havia um Café Lantejano que agora é uma loja de cozinha chamada Nortel, na esquina da Rua dos Anjos, com a Avenida Almirante Reis, ou seja, a esquina oposta ao Café Colonial, que depois chamou-se Central e depois passou a ser a Pastelaria Capri, que ainda lá está histórica, é um dos lugares na Almirante Reis, apesar de estar refrescada, e nos últimos 3 anos já levou uma nova versão, com a concorrência das padarias portuguesas, e refrescou-se ainda outra vez, está diferente, mas tem uma coisa muito curiosa que eu quero acrescentar ao que o João MacDonald diz. Neste momento, e pegando no que tu me estavas a perguntar, eu que habito o espaço e pronto, nessa condição, escolho se vou para a direita, se vou para a esquerda, quando quero subir ou quando quero descer, consoante me desloco a pé. E agora vou esquecer aqui o momento presente em que estamos a viver, que é bastante atípico a todos os níveis. Contudo, se quisermos encontrar lugares de resistência onde encontramos uma espécie de tempo curioso, que, enquanto se toma uma bica, talvez o Café Capri ainda tenha os locais, todos os locais genuínos, intendente Almirante Reis, com os novos habitantes, com os novos habitantes, que por acaso estão ali turistas, agora menos, é dos lugares onde se consegue encontrar esta mistura, esta miscelânea. É curioso, por exemplo, que o Café dos Perus, o antigo Pampam, que fica ao lado de um sítio que ainda está vivo, porque há coisas que se mantêm, e aqui não é saudosismo, tem a ver com o que o Paulo Catrica dizia, que tem a ver com a afeição que nós temos pelos lugares e os vários momentos que aquela avenida mudou,
e também com uma coisa curiosa que entretanto desapareceu agora no mundo contemporâneo, que é a boémia. A Avenida Almirante Reis era francamente um lugar de grande boémia. Boémia a todos os níveis, lugar decadente permanente, que agora está numa transformação, mas a decadência é uma coisa que atravessa Almirante Reis. Talvez por aí não os fotógrafos do regime não fosse um apelativo, mas era bem e mal frequentada, se quisermos. Queria acrescentar só um dado curioso, a propósito do bolero, porque eu ouvi várias histórias do bolero, seja dos meus colegas do cinema, ou do Fernando Lopes, ou de vários escritores com quem, entretanto, tive o prazer de conviver, sobretudo a Maria Velho da Costa, sobre o qual montei um filme que a Margarida Gil realizou, um lugar bastante curioso, que, de certa maneira, eu não é do meu tempo, de certa maneira misturava todas as camadas, os PIDs, nos lugares mais inusitados, era onde se trocavam melhores informações, e ali era um espaço realmente, imagino, de extrema democracia em plena, e as mulheres frequentavam, e queria só realçar que havia dois polos opostos, o Café Império, que tinha o Café Império ao lado do Cinema Império, também um lugar de estudantes, o Café Lantejano, também um lugar de estudantes, ou seja, o eixo dos estudantes nos anos 60, 70, que ainda agora estão no técnico e atravessam também pelas rendas mais baratas, etc. É muito vivo, e isto é qualquer coisa do que eu gosto, digo isto contente, da resistência permanente que eu vejo mais na Almirante Reis. Claro, há noutros sítios em Lisboa, claro que há. Agora, é curioso os novos habitantes que começaram a vir nos anos 80 pós-colonialistas, os africanos, isto tem camadas, eu no filme tentei pôr um pouco isto, mas aqui não tem a ver com o filme. Agora está a acontecer um fenómeno um pouco diferente, mas de estrangeiros, os chineses, é uma quantidade de pessoas, que é o cosmopolita, que eu identifico o eixo mais cosmopolita, claro que agora está por todo lado, mas continua a manter uma resistência muito interessante, sobretudo pela comunidade chinesa, onde ela se fixa de uma maneira extraordinária nos anos 90, na zona mais decadente de Lisboa, não deixa de ser curioso. Só para terminar, agora não sabemos muito bem para onde é que a coisa vai, atendendo ao momento. Quando eu terminei o filme, e estamos a viver 2018, um momento 19, um grande momento de gentrificação em Lisboa, sobre o qual há um movimento forte na Almirante Reis, que está a recuperar imensos edifícios, que é muito positivo. Alguns a serem bem recuperados, outros vão cair e vão por outros. Também, pós 25 de Abril, na Almirante Reis, teve essa grande transformação. Há uns edifícios incríveis que desapareceram, apareceram outros. Há um buraco gigante que permanece, que é sintomático de alguns lugares que não foram bem resolvidos, que, atendendo às fotografias que há pouco o Paulo mostrou dos comícios republicanos, muitas delas aparecem no início do filme, são extraordinárias, mas aquelas fotografias queria só partilhar convosco, são literalmente no quarteirão onde é o buraco neste momento da Portugália, que em breve devemos ter soluções para aquele buraco, com uma demolição e um novo quarteirão, mas a cidade está renova-se. Agora, as estrangerias, que é uma coisa que, entretanto, atendendo ao que vivemos, que daqui a pouco é passado, esperemos que não, é qualquer coisa que também está a levar estão a desaparecer. As cervejarias eram um lugar, sobretudo os Prus, que eu também vivi perto dos Prus, noutra altura, perto na Praça do Chile, não era um lugar que eu frequentasse, mas por várias razões ia à sala de jogos. A Praça do Chile, houve uns anos 90, era um lugar extremamente decadente, pelo eixo que atravessava Moraes Soares, mas era muito vivo. E isto, agora, onde vivemos neste momento, na pandemia, continua uma certa vivacidade. Por isso há qualquer coisa ali que a mim me fascina. Pronto, eu sou suspeita. Vivo, fiz este trabalho, acho que todos aqui temos aqui alguma uma afinidade com a dita avenida. Mas há qualquer coisa aqui que nos ultrapassa em termos de, não sei, há aqui um tempo que esta avenida permite viver. Pronto, é o que eu partilhava convosco. E a marca do Estado Novo é inevitável, pela marca da construção, para mim passa muito por isso. É da data
de uma maneira curiosa, mas depois, atravessado os tempos, faz este fenómeno de vai e vem entre tempos que se consegue, de certa maneira, ali. Quer dizer, eu digo isto um pouco romântica, mas contraponham-me porque, de facto, eu abro a janela e estou no Almirante Reis e vou assistindo a muitas coisas, do bom e do mau, mas é interessante. Lisboa tem esta questão do tempo que outras cidades com uma história tão grande como Lisboa terão, claramente. Nós somos todos lisboetas, e quando se cá terminava com esta ideia, eu que gosto de ler e vou ao cinema, mas gosto de identificar os lugares, e no Almirante Reis fiz bastante, mas em particular gosto de fazer isso, perceber um pouco, fazer esta projeção. E em Lisboa é uma cidade de escritores, de artistas, e é curioso nós conseguirmos, pronto, aqui com uma malta que vocês também são da história, eu não sou da história, é interessante tu poderes ter esta percepção. Há muitas coisas que já realmente desapareceram, mas como disseste há pouco, estão inscritas nos textos. Eu lembro-me, por exemplo, não falaram do Nuno Bragança, também é um escritor do eixo ali da Almirante Reis, e é curioso nós conseguirmos identificar os lugares, independentemente, pronto, o Hermínios é um caso curioso, de facto, de desaparecimento total. Eu usei no filme a fachada e tapei a loja, fiz esta brincadeira anacrónica que gosto bastante, porque eu não podia deixar passar o Café Hermínios, que é extraordinário, para procurar fotografias, e a senhora que as tinha, que vivia por cima, deitou-as fora. Eu estou à espera que apareçam as fotografias do Café Hermínios, que durou 8 anos. E a funerária que eu conhecia, quando ia para a escola, a funerária era extraordinária. Dentro de agora, se pode pensar numa funerária, a loja de audiometria, enfim, no filme eu não pude fazer isso, pôr um texto do José Cardoso Pires, que é o que acontece no filme, com uma loja de audiometria para fazer um exercício anacrónico, parecia-me absolutamente uma coisa não a fazer. Então, felizmente, a loja deixou que eu a tapasse com a fachada, que é o que existe no arquivo municipal, que é a planta do Café Hermínios, que é extraordinária, e nós tapámos, quem tapou, 3 ou 4 horas, tapámos a fachada e fizemos o Café Hermínios. É das coisas que eu acho mais bonitas, pronto, do meu filme, mas pronto, felizmente o Paulo fotografou, e foi um acontecimento, ninguém ligou nenhuma, mas ainda bem, foi um acontecimento, e isso é dos momentos que eu acho que pode fazer assim em revivalismo anacrónico, num documentário, se quisermos assim, simplificando. Logo, viveu ali o Café Hermínios 4 horinhas, e a vizinha de cima gostou da brincadeira. A senhora que deu uma entrevista, mas não deixou que se utilizasse, que me descreveu o lugar de animação que ela vivia por cima, onde as mulheres não entravam. Mas isto estamos a falar de 41 a 49. Foram 8 anos de Café Hermínios. Se me permitires, alguns dos teus amigos foram figurantes nessa cena, entre os quais eu que tive essa honra de aparecer no contexto do cenário do Café Hermínios. Eu estava aqui a tentar... há um texto muito, muito interessante de um escritor que também desapareceu, infelizmente, digamos, das montas livreiras, que é o Fernando Namora. E há um texto sobre o Café Império, em que ele, de certa forma, ressuscita um conto e uma novela sobre o Luís de Ordil e sobre a pintura e a construção do Café Império. E estava aqui precisamente a ler alguns comentários no Facebook, e havia alguém que dizia que nos finais dos anos 60, 70, o Império era precisamente um café de estudantes, e também do Augusto Abeleira. Cá está outro alguém que também, infelizmente, desapareceu muito das paragonas da literatura e da riqueza da literatura.
De facto, há esse aspecto que é muito fascinante, é também a forma como alguns, eu diria, cânones do Estado Novo, nomeadamente essa monumentalidade que é concretizada através da Alameda e dos seus cenários que são estabelecidos nesse território, como também há uma subversão por parte dos estudantes a partir do final dos anos 60, princípio dos anos 70, fundamentalmente em contestação à guerra colonial. E é um dos aspectos muito, muito interessantes também e muito esquecidos digamos, na história da Avenida Almirante Reis, essa contestação que se dá e que é muito importante, fundamentalmente no eixo e relativamente perto da Praça do Chile com a Moraes Soares. A Moraes Soares era muito importante precisamente pela localização do cemitério do Alto São João e pela simbólica que inculcava nos espíritos anarquistas e republicanos, precisamente porque estavam lá sepultados figuras muito gradas dos republicanos e dos anarquistas. E esse aspecto é um aspecto muito delicioso e muito fascinante, precisamente nessa forma de resistência que tu referiste há pouco, não é? Eu acho que essa permanente resistência advém, provavelmente, dessa origem republicana e anarquista que é muito presente, que foi quase dissipada durante o Estado Novo, mas que resistiu e que permanece nos nossos dias. João e Paulo querem adiantar, dizer mais alguma coisa? O tempo passa e corre de uma forma tão célere que, infelizmente, estamos quase no final. Sim, rapidamente. Em primeiro lugar, obrigado, Renato, por essa referência ao café alentejano que eu não conhecia. Perdão. O Paulo há pouco falava dos espaços à volta da avenida, não é? Obviamente que a avenida tem esses afluentes todos. Estava a falar também do Martim Muniz, e é sempre interessante também recordar como o Martim Muniz original, por assim dizer, aquela parte da moraria foi arrasada num processo de higienização social do Estado Novo, não é? Para além da destruição patrimonial que ali aconteceu, não é? O Martim Muniz tem esse trauma. Eu agora, e até em relação ao que a Renato falava, do Bolero ser um espaço frequentado também por mulheres, como a escritora Maria Velho da Costa, não é? Portanto, haver esse espaço aí livre. A primeira coisa, aliás, queria só terminar com isto, veio-me agora à cabeça, que é no que diz respeito à violência doméstica, por estranho que vos possa parecer o que eu vou dizer a seguir. Há a famosa história do assassinato da atriz Maria Alves, que aconteceu na rua Frei Francisco Forreiro, que liga basicamente a Rua dos Anjos à Avenida Almirante Reis, que foi assassinada pelo seu amante e cuja acusação foi provada pelo Reinaldo Ferreira, o famoso repórter X. E o Augusto Alves, o assassino, a certa altura admitiu, já preso, matei-a porque ela não se calava. Que é uma coisa horrível. Coisa horrível. E é uma história que também diz respeito à modernidade do século XX da Avenida Almirante Reis. Não é? Há um rio de sangue que junta esta pequena artéria à avenida que a liga ali. 5.000 coisas mais ocorrem-me dizer, mas por agora era isto. Obrigado. Bem, eu queria só lembrar um dos aspectos que o filme, aliás, que é o início, creio eu, do teu filme, Renata. Há uma coisa muito interessante ali na parte, na cidade ou na parte urbana que o Estado Novo, digamos, constrói para a avenida, na Fonte Luminosa. É o facto de aquele espaço ter tornado no espaço de celebração do pós-25 de Abril.
é de uma ironia extrema, não é? Que o 1º de Maio da CGTP, muitas das grandes manifestações, logo o 1º de Maio de 74, que tu mostras no teu filme, creio eu, tem umas imagens lindíssimas onde os escritores aparecem todos, não é? A associação na parte de cima, ao pé do técnico. Mas eu o ano passado, quando já nesta fase destes tempos intermináveis e estranhíssimos que vivemos hoje, eu fui fazer umas imagens, mais filmar do que fotografar, daquele 1º de Maio sui generis que a CGTP organizou na Alameda, e de facto aí ocorreu-me ainda mais esta questão, não é? Que a grandiosidade daquele espaço acaba por ser ocupada por muitas das grandes manifestações do pós-25 de Abril, o que não deixa de ser muito irónico. E em relação ao teu império, quer dizer, eu sou um bocadinho mais velho do que tu, não digo quanto, Renata, mas eu lembro perfeitamente do Café Império e do Império Cinema, e aliás eu confesso que vou muito pouco ao cinema porque tenho custa-me muito ir a cinemas que não têm arquitetura, custa-me muito esta ideia de descer uns pisos e de ir a um shopping center, a ver um filme numa subcava ou numa sala minúscula, custa-me imenso porque tenho um bocadinho a nostalgia desses cinemas que tinham varandas e que se fumavam cigarros a ver a própria cidade, e portanto essa ideia era um enorme cinema. O Império era um cinema incrível, justamente com o Monumental, que era outro cinema também muito fascista na sua arquitetura, não é? Quer um, quer outro, são afirmativamente historicistas e ligados às ideias do Estado Novo, mas eu terminava exatamente com aquela ideia que tu também referiste e que o João também falou, né? Uma espécie de... a Avenida é uma coisa que se reinventa e que está viva, e por isso é que é muito... Mas há uma condição que me agrada muito, até esta questão que falaste também, Aquilino, da literatura, que eu considero que foi o verdadeiro espaço de resistência ao Estado Novo. Todas as outras coisas envolviam demasiada, por exemplo, as imagens envolviam demasiada tecnologia, recursos, e eram alvo de enorme censura, enquanto a literatura e a poesia tinham uma liberdade enorme, não é? Podiam não ser editadas, mas eram escritas, não é? Portanto, podiam ser resguardadas à própria censura. Mas o que me agrada também na Avenida, a Avenida faz muito lembrar, e aquelas fotografias do Joshua Benoist trazem um outro grande fotógrafo que fotografou Paris, o lado anverso aos boulevards, e há uma historiadora norte-americana, Molly Nesbitt, que escreveu uma tese sobre o Atché, sobre o fotógrafo parisiense, e ela fala numa ideia que eu acho que a Avenida é isso mesmo, é uma espécie de condição de baixa modernidade. Portanto, é uma modernidade que existe sempre, que acompanha todos os tempos históricos, não é? E nós estamos aqui a falar disso, não é? Dos cinemas e dos cafés e da decadência também, dessa decadência urbana, não é? Agora, a Avenida está sempre ligada a isso, a essa condição de baixa modernidade, e eu acho que é por isso que é um sítio tão fascinante, tão rico e tão fascinante. Ok, obrigado, Paulo. Antes de terminarmos, pronto, isto é um novelo, porque vocês puxam determinados assuntos, e eu gostaria só de acrescentar duas coisas. A primeira é, como disse o João, digamos, esse horror que foi a higienização do antigo, do atual Martimonismo, não é, se assim podemos dizer, e que de certa forma levou o projeto urbanístico que estava previsto, suponho que era se não era do Cristina da Silva, era de um arquiteto, de uma figura grata do Estado Novo. Portanto, era uma espécie de oposição, se assim podemos dizer, à Praça do Arieiro, essa praça de Inquisição, como aliás refiro, que é uma frase notável do Cardoso Pires,
mas levou a que grande parte dos seus habitantes fossem os ocupantes das duas células de renda económica do bairro de Alvalade. Portanto, o bairro de Alvalade, de certa forma, é construído e é apropriado nas células mais populares, precisamente por gente que vem do socorro. Outra questão que o Paulo levantou e que é muito fascinante é esta apropriação da cidade ou da Avenida Monumental por parte da Liberdade, não é? Se repararmos bem, se nós fizermos o circuito do 1º de Maio, é a Alameda, a parte da Avenida Almirante Reis, pertencente ou construída pelo Estado Novo, passa pelo Arieiro, desce pela Avenida do aeroporto, sobe pelos Estados Unidos e vai para o 1º de Maio, não é? É quase mesmo digamos, a sacralização ou desacralização do Estado Novo perante a liberdade. É uma coisa muito fascinante e que nos leva para outras geografias e para outros lugares. E pronto, são quase 7 da tarde, eu já devo ter os nossos amigos, caríssimos técnicos da EGEAC, muito já passou muito tempo, já ultrapassámos largamente o tempo que estava estabelecido e definido. Resta-me agradecer muito a estes estimadíssimos amigos e por esta conversa que tivemos. Agradecer também aos técnicos do Gabinete de Programação do Espaço Público da EGEAC, que nos permitiram que estivéssemos aqui presentes, e dizer-vos que o vídeo voltará, como eu tinha referido, a ser exibido amanhã, na segunda e na terça, sempre às 5, e nos 2 próximos fins de semana. Na próxima tertúlia teremos o Mário de Carvalho e a investigadora Ana Isabel Queiroz, da Universidade Nova. E pronto, leiam fundamentalmente os escritores que, de certa forma, mantêm vivo este lastro de resistência ao Estado Novo e à concretização desta figura tão fascinante que é o eixo da Rua da Palma e da Avenida Almirante Reis, e até para a semana. Obrigado a todos.